E desde então, vai ser o título da mensagem. E desde então, uma mudança aconteceu ali. Aqueles que estavam nas trevas, a luz chegou. E eu creio que sempre Deus tem um desde então. E nesse dia, um grande desde então. Nos dias que Jesus chegou, havia uma confusão de grupos religiosos para todo lado. Mas a luz chegou. Ele veio com o evangelho da salvação. E o tempo passou desde que o nosso profeta foi recolhido. Estávamos numa grande confusão. O mundo, os grupos, as religiões, mas agora uma mensagem profética novamente tem se levantado. Não é uma outra, é a mesma que iniciou a lei, levanta para mudar nossas vidas. Desde então, e isso muda a sua vida. E o profeta vai mostrar para nós quando o Espírito Santo, desde que o Espírito Santo entra em você, há uma mudança, há uma transformação. Que Deus nos ajude, irmãos, enquanto vamos ouvir a mensagem. Essa mensagem vai ser tocada, nós vamos até meia-noite ouvindo ela. Pouquinho antes da meia-noite o profeta vai começar a orar. E nós vamos orar juntos com o profeta, até o término da oração dele, e 2 minutos final ele dá mais uma palavrinha, e que este ano 2020 seja recebido debaixo das orações dos santos. Que Deus nos abençoe. Vamos ouvir agora a mensagem pregada pelo profeta de Deus, com o título E desde então. Que Deus nos abençoe. Recebamos a voz de Deus para nós nesta hora. A partir do parágrafo 44. You know, as human beings, we all think of things from a certain time, such and such a thing taking place. And from that time. Quero falar sobre o tema E desde então. Sabem, como seres humanos, todos nos lembramos de coisas de determinado tempo. Tal e tal coisa aconteceu, e desde então. And now, many times you meet an old man or an old woman, and they like to refer back to a time that something taken place that they can distinctly mark it out and say it was at that time. E agora, muitas vezes, você se encontra com um ancião ou uma anciã e gosta de se referir a uma época em que algo aconteceu, que pode distinguir claramente e dizer, foi naquela época. Now I suppose there's practically all of us here tonight could call to remembrance of certain things that taken place at certain times. From that time, something changed. Agora, suponho que praticamente todos nós aqui esta noite poderíamos trazer à memória, nos lembrar de certas coisas que aconteceram em determinada época. Desde então, alguma coisa mudou. Such and such a thing. It happened at that time, and from that time on, it was different. Tal e tal coisa aconteceu naquela época, e desde então ficou diferente. And it's a good thing that we can, and some of those memories of things that we think of is worthy things that changed. And there's some things that is not so worthy of thinking of. E é bom que possamos, e algumas dessas lembranças, coisas que são dignas das quais nos lembrarmos, que mudaram. E há coisas que não são tão dignas de se lembrar. For instance, if the woman
of an ill fame that she said, there was a time that I was a good, righteous, moral girl. And on a certain night or a certain place, a certain thing happened. Por exemplo, se a mulher de má fama que disse: houve uma época em que eu era uma boa moça, justa e de moral, e certa noite, ou em certo lugar, certa coisa aconteceu. And since that time, she's been on the wrong road. Her life has been marred with sin and blackness and darkness, and only judgment waits her. But she can remember from that certain time it happened, when she took the wrong road. E desde então, ela está no caminho errado. Sua vida ficou marcada pelo pecado, trevas e escuridão. E só o juízo a espera. Mas ela pode se lembrar que desde certa época isso aconteceu, quando ela pegou o caminho errado. The drunk man tonight on the streets that's trying to drink his sorrows away. You might pick him up, like I was down on the Bowery here some time ago in New York, the great center of the drunken people. O bêbado, hoje à noite, nas ruas, tentando afugentar suas tristezas com bebida. Você poderia erguê-lo, como eu estive no Bowery aqui faz algum tempo, em Nova York, a grande concentração de gente bêbada. I was walking with a certain minister, and there laid a man, just plenty of man, harmless, helpless, laying there with the front of their clothes all wet and their beards all over their faces and just in a terrible condition. And they were perfectly harmless. Eu estava andando com certo ministro e havia um homem deitado. Grande quantidade de homens inofensivos, desamparados, deitados lá com a parte da frente da roupa toda molhada e todos barbudos e numa condição terrível. E eram totalmente inofensivos. And this minister said, pick that one up and just ask him. Now I went over to this man which was laying with one foot across the bumper of a car and his head laying down on the street. And where that he had been unable to go at times to the restroom, and he was just in a terrible condition. E esse ministro disse: levante esse e pergunte-lhe. E fui até aquele homem que estava estendido com um pé no para-choque de um carro e a cabeça na rua, e onde não teve condições de ir de tempos em tempos ao banheiro. Ele estava numa condição terrível. And I took a hold of him and I said, can you speak? And he wouldn't make me no answer, so the minister got down. He knew more about how to deal with him. And he asked him, who are you? E eu o segurei e disse, consegue falar? E ele não me respondia. Então o ministro se abaixou, ele sabia mais como lidar com ele. Ele perguntou, quem é você? Finally he got him roused up enough to say, if you'll buy me a drink. And come to find out, he could point his finger to the bank that he used to be president of. E finalmente o despertou o suficiente até que ele disse, se me pagar uma bebida. E descobri que ele podia apontar o dedo para o banco do qual tinha sido presidente. Well, he said, we are preachers. Could you tell me what took place if you'll promise me a drink? Well, we couldn't do that. I said, I couldn't add sorrow to your sorrows. I want to help you.
Bem, ele disse, somos pregadores. Poderia dizer-me o que aconteceu? Se me prometer uma bebida. Bem, não poderíamos fazer isso. Eu disse, não poderia acrescentar tristeza às suas tristezas. Quero ajudá-lo. All his story, he come home one night and there was what he called a Dear John letter on the table. Then his wife had left him he loved her and she had taken his children and he was divorced and she had run away with another man. Toda a sua história. Ele voltou para casa certa noite e havia uma carta que ele chamou de abandono em cima da mesa. Então sua esposa o havia deixado e ele a amava e ela havia levado os seus filhos e ele ficou divorciado e ela havia fugido com outro homem. And he said, I didn't know what to do to shoot my brains out or what to do, so I went down to the saloon, and from that time, there he was. That's all over the world. E ele disse, não sabia o que fazer, estourar os miolos ou o que fazer. Então eu fui para o bar e desde então lá estava ele. É assim no mundo inteiro. The liar. You might take one, as I said to a man one day that I thought was telling jokes, and come to find out that he told so many lies that he really believed them himself. And I said, what makes you do that? And I sat down to talk with him. I said, I want to ask you, those stories are too wild for people to believe. O mentiroso. Você pode pegar como eu disse, a um homem certo dia que achei estar contando piadas e descobri que ele havia contado tantas mentiras que realmente acreditava nelas, ele próprio. E eu disse, o que faz você fazer isso? E sentei-me para conversar com ele. Eu disse, quero lhe perguntar uma coisa. Essas histórias são muito absurdas para as pessoas acreditarem. He said the first one I can ever remember telling, he said, I was a little boy that was raised in a good home. And he said, I went out and smoked corn silk cigarettes just to be smart. And ele disse, a primeira que me lembro de ter contado, ele disse, eu fui um garotinho criado em um bom lar. Ele disse, saí e fumei cigarros de cabelo de milho só para ser o espertalhão e... I'd eat some coffee to take it off of my breath. And he said, I'd done it back behind the old chimney behind the house. And he said, I'll never forget when Mother caught me up and said to me, Sonny, let me smell your breath. Comi grãos de café para tirar o hálito e ele disse, fiz isso atrás da velha chaminé atrás da casa. E ele disse, nunca vou esquecer, quando minha mãe me pegou e me disse, meu filho, deixe-me sentir seu hálito. And I blow my breath into her face and she said, you've eaten coffee to take something off of your breath. What have you been doing? Have you been smoking cigarettes? E soprei meu hálito no rosto dela e ela disse, você comeu grãos de café para tirar alguma coisa do seu hálito. O que andou fazendo? Andou fumando cigarro? And he said, something told me to tell her the truth. He said, but I said, no, Mama, I crossed my heart. I haven't been smoking cigarettes. He said, and from that time, that started it. E ele disse, algo me disse para lhe contar a verdade. Ele disse, mas eu disse, não, mamãe, eu juro, não fumei cigarro. Ele disse, e desde então, isso começou. We can all find something that began at a certain time. And from then on, things was changed. Todos podemos encontrar algo que começou em um determinado momento. E a partir dali, as coisas mudaram.
And there's other worthy things that we could think of. Man with good intentions has tried to start things anew, to do things at certain times. E há outras coisas dignas sobre as quais poderíamos refletir. Homens com boas intenções têm tentado começar coisas de maneira diferente, fazer coisas em determinado momento. For instance, when electricity was first found by Benjamin Franklin and he was able to conquer it, they began to say, from this time on, there'll never be no more wars. Because of this electricity could be put into fences with such a high voltage till no man could cross it. They meant well. Por exemplo, quando a eletricidade foi descoberta por Benjamin Franklin e conseguiram dominá-la, começaram a dizer, a partir de agora, nunca mais haverá guerras, porque essa eletricidade poderia ser colocada em cercas com uma voltagem tão alta que ninguém poderia cruzá-la. Eles tinham boas intenções. And right after the First World War, when the Kaiser Wilhelm signed the Treaty of Peace, we were told here in America, I was a boy of about 9 years old, but I can remember of the people all saying, we'll never have another war. From this time on, it's settled forever. But we had another war. E logo após a Primeira Guerra Mundial, quando Kaiser Wilhelm assinou o Tratado de Paz, disseram-nos aqui nos Estados Unidos. Eu era menino de uns 9 anos, mas lembro-me das pessoas dizerem, nunca mais teremos guerra. De agora em diante está resolvido para sempre. Contudo, tivemos outra guerra. And when the great UN, or I would say before that, they formed what was called the League of Nations. And they said, now we'll have no more wars because we've got a League of Nations that will patrol the world. And if there is an uprising somewhere, these men out of every nation will go there and police the world. But it was a failure. They went right on having war. And the UN will become the same thing. E quando a grande ONU, ou eu diria antes disso, formaram o que chamou-se Liga da Nação. E disseram, agora não teremos mais guerras, porque temos uma Liga das Nações que patrulhará o mundo. E se houver uma revolta em algum lugar, esses homens de todas as nações irão lá e policiarão o mundo. Porém, foi um fracasso. Eles continuaram tendo guerras e a ONU se tornará a mesma coisa. We are told now by a prediction that tomorrow night or Sunday night, the same man that predicted Pearl Harbor to the exact moment that the airplanes would bomb it, said that Sunday night at 12 o'clock that 75% of the American people will go into ashes. That Russia will bomb the United States this coming Sunday night at 12 o'clock. The same man that predicted Pearl Harbor. Fomos informados agora por uma predição que amanhã à noite ou domingo à noite, o mesmo homem que predisse Pearl Harbor, o exato momento em que os aviões bombardeariam, disse que domingo à meia-noite, que 75% do povo americano se tornará cinza, que a Rússia bombardeará os Estados Unidos domingo que vem à meia-noite. O mesmo homem que predisse Pearl Harbor. They're not putting it out because people go frantic. I don't believe it. No, because you can't suffer atomic war. If one of theirs passed through the sound barrier this way, we'll throw them that way and the world will go to pieces. Something's got to happen yet before Jesus comes. That's right. Amen. Não estão divulgando isso porque as pessoas entrariam em pânico. Não creio nisso.
Estão vendo? Não, porque não aguentam uma guerra atômica. Se um dos deles passar a barreira do som nesta direção, nós os lançaremos naquela direção, e o mundo seria destruído. Algo ainda tem de acontecer antes de Jesus vir. Isso mesmo. For instance, the young married couple. There was a certain time that they got married and they put their vows together. And they pledged one to another their loyalty. Por exemplo, o jovem casal. Houve certa ocasião em que se casaram e eles uniram seus votos e prometeram um ao outro sua lealdade. And they said that we will love, honor, and cherish each other as long as we both live. But there come a time that something happened. Eles disseram, amaremos, honraremos e cuidaremos um do outro enquanto vivermos. Contudo, chegou o momento em que algo aconteceu. All these things, there's a time when something happens. And maybe all their vows and all the leagues of nations and so forth maybe had good intentions. But they all come to an end. All become crumbling beneath the feet of man. Todas essas coisas, há um momento em que algo acontece. E talvez todos os seus votos e todas as ligas das nações e assim por diante, talvez tenham tido boa intenção. No entanto, tudo isso chega ao fim. Tudo se desmorona sob os pés do homem. With all the good intentions we could have, but all must come to an end. But there is a time that where man can come to something that's eternal. That's when the time man meets God. That's when something happens that's eternal. Com todas as boas intenções que possamos ter, mas tudo tem de chegar ao fim. Mas há um momento em que o homem pode se deparar com algo que é eterno. É quando o momento em que o homem se encontra com Deus. É quando algo acontece que é eterno. We do our mistakes and we make our vows on New Year's night to only break them the next day. We turn new pages and we sign vows and we go to priests. We don't, but Catholics do, and make confessions and sign pledges, and we come to the altar and turn new pages. But all in vain. Nós cometemos nossos erros e fazemos nossos votos na noite de Ano Novo apenas para quebrá-los no dia seguinte. Viramos novas páginas e fazemos votos. E vamos aos sacerdotes e nós não, mas os católicos vão. E fazem confissões e assinam compromissos. E nós vamos ao altar e viramos novas páginas, mas tudo é em vão. For the next time somebody crosses our path or something, that old temper will fly right back again. Every time that we get into trouble or something, it'll happen again. Pois da próxima vez que alguém cruzar nosso caminho ou algo assim, aquele velho gênio vai se descontrolar de novo. Toda vez que nos encrencarmos ou algo assim, isso voltará a acontecer. But there is a place where a man can come to a time that will change him forever, for eternal. He that will come to me, I will in no wise cast out, said Jesus. A man can come to God and his whole eternal destination is changed. And a man can meet God and he can never be the same anymore. Mas há um ponto a que alguém pode chegar a um tempo que o mudará para sempre, pela eternidade. O que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, disse Jesus.
Alguém pode ir a Deus e todo o seu destino eterno é mudado. E alguém pode se encontrar com Deus e nunca mais poderá ser o mesmo. You can't meet God and ever remain the same person you was. If you turn away from Him, you'll be a worse person than you ever were. If you receive Him, you got eternal life. And He'll raise you up at the last day by His promise. Você não pode se encontrar com Deus e permanecer a mesma pessoa que era. Se você se afastar dele, será pior do que algum dia foi. Se o recebe, você tem a vida eterna e ele o ressuscitará no último dia pela sua promessa. There was a time when there was a man called Abraham who come down out of the Chaldeans and he dwelt in the city of Ur. And he was just a man, a good man. Houve um tempo em que houve um homem chamado Abraão que saiu dos caldeus e morou na cidade de Ur. E ele era um homem comum, um bom homem. Perhaps maybe his father perhaps worshipped idols because they come from Babylon. And he was just an ordinary man. And he was getting old. He was 75 and his wife was 65. Talvez, pode ser que ele tenha tido seu pai, talvez adorasse ídolos porque vieram da Babilônia. E ele era um homem comum e estava ficando velho. Ele tinha 75 anos e sua esposa, 65. And Abraham, one day when he was perhaps out in the field hunting or whatever he was doing, picking berries or whatever his job might have been, he met God, and from that time he was changed. E Abraão, certo dia, quando estava no campo, talvez caçando, ou fosse o que estivesse fazendo, colhendo frutas, ou qualquer que fosse seu trabalho, ele se encontrou com Deus, e desde então ele mudou. He could call things that was not as though they were because he had met God. He know the minute and the hour that he met God, it changed him. And God called him to be the father of many nations. And believed God and believed his promise. Because he had met God. Ele podia chamar coisas que não eram como se fossem porque havia se encontrado com Deus. Ele sabia o minuto e a hora em que se encontrou com Deus. Isso o mudou. E Deus o chamou para ser o pai de muitas nações. E creu em Deus, e creu em sua promessa, porque havia se encontrado com Deus. 25 years later, they were trying to discuss him, telling him he believed something was wrong, but the Bible said he got stronger all the time, giving praise to God, because he knows that God had to keep the promise. 25 anos depois, eles estavam discutindo, tentando aborrecê-lo, dizendo-lhe que ele havia crido em algo errado. Mas a Bíblia diz que ele ficou cada vez mais fortificado, dando louvor a Deus, porque sabia que Deus tinha de cumprir a promessa. That's when a man meets God. It changes his makeup. It gives him a super sense. As I was speaking the other night, the natural man only has the 5 senses, but the believer, when he meets God, he gets something different. It's a super sense that lifts him up above the shadows. Isso é quando um homem se encontra com Deus, muda sua constituição, dá-lhe um super sentido. Como estava falando, a outra noite, o homem natural só tem os 5 sentidos. Mas o crente, quando se encontra com Deus, recebe algo diferente. É um super sentido que o levanta acima das sombras. It makes him believe things that's impossible to come to pass. He still believes they will come to pass because God said so. Amen. When a man meets God, something takes place. Isso o faz crer em coisas impossíveis de acontecer. Ele ainda crê que elas acontecerão, porque Deus disse que sim. Quando um homem se encontra com Deus, algo acontece. There was a time when a
man had been trained in all the wisdom, all the theology of the Word of God. He knowed it by the letter. He had been schooled. He had all the degrees. Houve um tempo em que um homem havia sido treinado em toda a sabedoria, toda a teologia da palavra de Deus. Ele a conhecia de cor, era instruído, tinha todos os diplomas. He was so smart until he could teach the Egyptian scholars and their teachers. He knowed it all by letter. But a coward with it that was running went out the backside of the desert and was herding sheep for a stranger. Era tão inteligente que podia ensinar os eruditos egípcios e seus mestres. Ele conhecia tudo de cor, mas, com isto, um covarde que estava fugindo foi para as partes remotas do deserto e estava pastoreando ovelhas para um desconhecido. But there come a time that when God met him there in the burning bush, and from that time on, Moses was changed. Because he met God in a burning bush, and face to face with God, he couldn't be the same anymore. Mas chegou o momento em que Deus se encontrou com ele lá na sarça ardente. E desde então, Moisés mudou porque se encontrou com Deus em uma sarça ardente. E face a face com Deus, ele já não pode ser o mesmo. When a man or a woman, I don't care how many vows you make or how many new pages you turn, until you meet God, you can't be changed. But when you once meet God, then you're changed forever. Quando um homem ou uma mulher, não importa quantos votos você faça ou quantas novas páginas vire, enquanto não se encontrar com Deus, você não pode mudar. Mas quando uma só vez se encontrar com Deus, então você muda para sempre. Didn't only change Moses, it changed Israel. It changed Egypt. It changed the world at that time. Because one man met God and took him at his word. Não mudou só Moisés, mudou Israel, mudou o Egito, mudou o mundo daquela época, porque um homem se encontrou com Deus e confiou em sua palavra. Hallelujah. What we need today is somebody to meet God face to face and talk to him. Amen. The situation. When men meet God, things are changed. Certainly. That's the only way that we can have things. O que precisamos hoje é de alguém que se encontre com Deus face a face e fale com Ele sobre a situação. Quando os homens se encontram com Deus, as coisas mudam. Certamente, essa é a única maneira de termos as coisas. And from that time on, Moses the coward, Moses the one that was running, had been changed, and from that time he become the servant of the Lord. It always works that way. When a man meets God, things are changed. E desde então Moisés, o covarde Moisés, o que fugia, mudara. E desde então ele se tornou o servo do Senhor. Sempre funciona dessa maneira. Quando um homem se encontra com Deus, as coisas mudam. There was a little girl one time, not over 18 years old, or maybe not that old, that was on her road to a well one morning to get a bucket of water down in Nazareth. Houve uma jovenzinha uma vez, não tinha mais de 18 anos ou talvez nem essa idade, que estava a caminho de um poço certa manhã para pegar um balde de água em Nazaré. She was a nice little girl. She believed. She had faith. But that morning she met God. Oh, amen. And God told her something and she believed it. Amen. And it changed the whole course of life for the woman. Yes. Makes her immortal. Hallelujah. Her name was Mary, the mother of our Lord Jesus. Ela era uma jovenzinha amável, ela cria, tinha fé, mas naquela manhã encontrou-se com Deus
E Deus lhe disse algo e ela creu. E isso mudou todo o curso da vida dessa mulher e a tornou imortal. Seu nome era Maria, a mãe de nosso Senhor Jesus. The little lady was just an ordinary little girl. But she met God, and from that time on, something happened. Certainly. A donzela era uma jovem comum, mas se encontrou com Deus. E desde então, algo aconteceu. Certamente. There was a man by the name of Peter, an old rugged fisherman, probably just as rough as they could come. And he was probably a great big push of a bully. Houve um homem chamado Pedro, um velho pescador tosco, provavelmente tão rústico quanto possível. E ele provavelmente era um grande valentão, impulsivo. Because here some time ago I seen the play called The Big Fisherman, and I thought it was a very good description of Peter, because he was such a big old rugged fellow. He didn't care for nothing. He didn't believe hardly anything. But one day he met God. And from that time he was changed. From that time he became an apostle of the Lord Jesus Christ. Porque aqui faz algum tempo eu assisti o filme O Grande Pescador. Achei que foi uma descrição muito boa de Pedro, porque ele era um sujeitão rústico. Ele não se importava com nada. Não acreditava em quase nada. Mas, certo dia, ele se encontrou com Deus e desde então ele mudou. Desde então tornou-se apóstolo do Senhor Jesus Cristo. As Brother David Duplessis was telling us a while ago about Saul of Tarsus, a murderer who helped the coat of the murders and witness and give witness to the death of Stephen the martyr. Como o irmão David Duplessis estava nos falando há pouco sobre Saulo de Tarso, um assassino que segurou a túnica dos assassinos e testemunhou e deu testemunho da morte de Estevão, o mártir. He had letters in his pockets to go down to the head councils of the churches and arrest the people that were making too much noise, shouting and praising God. Ele tinha cartas nos bolsos para ir aos principais conselheiros das igrejas e prender as pessoas que estavam fazendo barulho demais, gritando e louvando a Deus. He was a great man in the sight of the Pharisees. He was a Pharisee of the Pharisees. But one day, he was on his road to Damascus, and he met God. Amen. Yes. A light shined around him. And from that time on, he was no more Saul of Tarsus, but he was Paul, the humble one, the meek one, because he met God, and it changed him. Ele era um grande homem aos olhos dos fariseus. Ele era fariseu de fariseus, mas certo dia ele estava a caminho de Damasco e se encontrou com Deus. Uma luz brilhou ao seu redor e desde então ele não foi mais Saulo de Tarso, mas Paulo, o humilde, o manso, por quem se encontrou com Deus, e isso o mudou. There was a leper laying at the gate. All the remedies of the medicine could not heal him. His beautified sores had gotten so great till his hands was beyond raising up anymore, and his feet he could hardly drag them. Houve um leproso deitado junto ao portão. Todos os remédios da medicina não puderam curá-lo. Suas chagas podres haviam se tornado tão grandes que suas mãos já não tinham como se recuperar. E seus pés, ele mal conseguia arrastá-los. His case was hopeless. But he met God one day, coming out the gate, and he fell down and worshipped and said, "If thou wilt, thou can make me clean." And he said, "I will be thou clean." And from that time, he didn't have no more leprosy, because he met God.
Seu caso era sem solução, mas certo dia ele se encontrou com Deus saindo pelo portão. E ele se prostrou e adorou e disse: se quiseres, podes tornar-me limpo. E ele disse: quero ser limpo. E desde então ele não teve mais lepra, porque se encontrou com Deus. There was a blind man sitting by the side of the road, and he could not see the daylight from dark. There was nothing could help him. Houve um homem cego sentado à beira da estrada e não podia distinguir entre a luz do dia e a escuridão. Não havia nada que pudesse ajudá-lo. One day, someone come walking out of the city of Jericho, and when he met God, and from that time, he could see his sight come to him. Um dia, alguém saiu caminhando da cidade de Jericó e foi quando ele se encontrou com Deus. E desde então, ele pôde ver. Sua visão lhe foi restaurada. The sight of light had broke into his eyes and he could see again, because from that time, when he met Jesus, he was a different man. He had his sight. A visão da luz tinha penetrado em seus olhos e ele pôde ver novamente. Porque desde então, quando se encontrou com Jesus, ele foi um homem diferente. Ele recuperou a visão. When a person meets God, something happens definitely. Quando uma pessoa se encontra com Deus, algo nitidamente acontece. There was a young man one time, no doubt a good citizen of the country, but spells come on him. And he was so bad till the prison house couldn't hold him. And they bound him with chains, and he had a legion of devils in him that he could break the chains and free himself. Houve um homem, certa vez, sem dúvida um bom cidadão do país, mas tinha crises. E ficava tão mal que a prisão não conseguia detê-lo. E prendiam-no com grilhões. E ele tinha uma legião de demônios em si, a ponto de conseguir quebrar os grilhões e se libertar. And the devils drove him to a graveyard, where he stayed in there and took the slabs and get so mean he'd cut his own self. Oh, he was a terrible fellow. E os demônios o impeliam para um cemitério onde ficava, e pegava as lápides e ficava tão desumano que cortava a si mesmo. Oh, era um sujeito terrível. Well, those spells would leave him, no doubt he'd think, what am I doing here? And about that time the devils would come to him again and cut him and tear him. Quando passavam as crises, sem dúvida que ele pensava, o que eu estou fazendo aqui? E naquele momento os demônios vinham a ele novamente e o cortavam e dilaceravam. But one day he met Jesus. Hallelujah. And from that time on, the maniac of Gadara had his right mind, clothed, sitting at his feet. Mas um dia ele se encontrou com Jesus e desde então o maníaco de Gadara ficou com seu juízo perfeito, vestido, sentado aos pés dele. He could go back home as a gentleman. He could return to civilization. He could go back to his loved ones. He could say, from that time, I've been changed. Yes. Ele pôde voltar para casa como um cavalheiro, pôde retornar à civilização, pôde voltar aos seus entes queridos e dizer, desde então eu fiquei transformado. Sim. One day yonder on Calvary, when God and death met face to face, when life and death come together. But that's when life, Christ, pulled the stinger out of death. And since that time, death hasn't had no stinger in it. I'm so glad of that. Foi um dia lá no Calvário, quando Deus e a morte se encontraram face a face, quando a vida e a morte estiveram juntas. Mas foi quando a vida, Cristo, tirou o aguilhão da morte, e desde então a morte não tem mais aguilhão.
Estou tão feliz por isso. Amen. God, death and God met together. Death hasn't been the same. It ain't got no stinger to it now. Deus, a morte e Deus se encontraram. A morte já não é a mesma. Não tem aguilhão agora. The Christian believer can walk right into its face and say, "Oh, death, where is your stinger? Grave, where is your victory?" Why, they both met God. They haven't been the same since then. O crente cristão pode encará-la e dizer: ó morte, onde está o teu aguilhão? Inferno, onde está a tua vitória? Por quê? Ambos se encontraram com Deus. Desde então, já não são os mesmos. No man can be the same. Nothing can be the same when it once meets God. You'll never be the same. Ninguém pode ser o mesmo, nada pode ser o mesmo quando se encontra com Deus. Você nunca mais será o mesmo. I can remember laying here on the hospital bed. The doctors give me 3 minutes to live. My heart beating 17 times to the minute. I met God. Amen. Since then I haven't been the same. Lembro-me de quando estava aqui no leito do hospital. Os médicos me deram 3 minutos de vida. Meu coração batendo 17 vezes por minuto. Eu me encontrei com Deus. Desde então já não sou o mesmo. Something happened to me. No one can tell me any different. Bill Branham died. I met God and something come into me. Amen. I've never been the same since that minute I met him. He changed me. He made me something different. It wasn't taking a New Year's vow, but I met God. Algo aconteceu comigo. Ninguém poderia me dizer o contrário. Bill Branham morreu. Eu me encontrei com Deus e algo entrou em mim. Nunca mais fui o mesmo desde aquele minuto em que me encontrei com Ele. Ele me mudou. Ele me tornou algo diferente. Não que eu tenha feito um voto de ano novo, mas me encontrei com Deus. Men and women, when you meet God, you're changed. Oh, hallelujah. We make our New Year vows tonight. Go back tomorrow morning to break them. Next day to break them. But what we need to do is not a New Year vow. We need to come face to face with God and have eternal life. Be born of the Spirit. Homens e mulheres, quando vocês se encontram com Deus, vocês são mudados. Fazemos nossos votos de ano novo esta noite. Voltamos amanhã de manhã a quebrá-los, no dia seguinte a quebrá-los. Mas o que precisamos fazer não é um voto de ano novo, mas precisamos ficar face a face com Deus e ter a vida eterna, nascer do Espírito dele. Was an old man one time, and he couldn't make up his mind. The devil kept beating him out of it. One day out in the field, he knelt down to pray. While he was praying, he drove down a stop. He said, "Let this be a memorial. Satan, if you ever come to me again, I'll point you to this stop. And I'll tell you that right here I met God, and it was settled from here on." Amen. Houve um ancião certa vez e ele não conseguia se decidir. O diabo continuava impedindo-o de tomá-la. Certo dia, no campo, ele se ajoelhou para orar. Enquanto orava, fincou uma estaca. Disse: "Que isso seja um memorial. Satanás, se você vier a mim de novo, vou lhe mostrar esta estaca. E vou lhe dizer que bem aqui eu me encontrei com Deus. E a partir disso ficou resolvido." That's what we need. Maybe not a stop in a field, but somewhere, some secret closet, some place not a... É disso que precisamos. Talvez não de uma estaca num campo, mas em algum lugar, algum aposento secreto, algum lugar. Não um... Oh, tonight there will be hundreds of vows taken, thousands
thousands of them taken. And next year we'll have to take them all over again. Oh, esta noite haverá centenas de votos sendo feitos, milhares deles. E no ano que vem teremos de fazer todos eles novamente. We'll say we'll quit lying, we'll quit doing this, and we'll lay aside our temper. We'll do more for God. We'll do this or that or the other, only to find it's in vain. Diremos, vamos parar de mentir, vamos parar de fazer isto, e vamos deixar de lado nosso gênio, vamos fazer mais por Deus, vamos fazer isto, aquilo ou aquilo mais, apenas para descobrir que é em vão. What man needs to do tonight is come face to face with God, and from then on, he's a changed creature. Hallelujah. Mas o que o homem precisa fazer esta noite é se encontrar face a face com Deus. E desde então será uma criatura mudada. Aleluia! Oh, I wish I could tell it in the way that I believe it. But when a man meets God, he's changed from that minute. The rest of his days, he'll never be the same because he's got eternal life. Oh, gostaria de poder dizer isso da maneira que creio. Mas quando um homem se encontra com Deus, ele é mudado daquele momento em diante pelo resto de seus dias. Ele nunca mais será o mesmo, porque tem a vida eterna. He's a new creature. Old things have passed away, and all things have become new to him. He looks new. É uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo para ele. Ele tem aparência de novo. The sick man can walk in the face of God when the doctors have said he was going to die, but he can walk in the face of God and plead his case, and he'll come away a different person. And from that time on, o enfermo pode apresentar-se diante de Deus quando os médicos disseram que vai morrer. Mas ele pode apresentar-se diante de Deus e pleitear seu caso. E sairá uma pessoa diferente e a partir desse momento. Oh, I remember Congressman Upshaw sitting in a wheelchair for 66 years. That night yonder in California when the Holy Spirit come down and began to speak, he met God, and from then on he could walk without his crutches. Oh, lembro-me do congressista Upshaw sentado em uma cadeira de rodas por 66 anos. Aquela noite lá na Califórnia, quando o Espírito Santo desceu e começou a falar. Ele se encontrou com Deus e desde então ele pôde andar sem as muletas. I've seen the time where cancer-eaten people laid with nothing but a shadow, and the doctors had passed by and said they're gone. Their loved ones gather in to say the last words that they could to them, encouragement. But they met God. And from that time on, they were changed. They lived different. Tenho visto ocasiões em que pessoas devoradas pelo câncer não passavam de uma sombra. E os médicos passavam e diziam, está nas últimas. Seus entes queridos se reuniam para lhes dizer as últimas palavras de alento que podiam. Mas elas se encontraram com Deus e desde então mudaram. Elas vivem diferente. I can see the foul woman yonder on the street. I can see the drunkard yonder in the alley. I can see the hypocrite yonder in the church. All those different kinds of people, each new year, turning a new sheet and trying to do something different, trying to make restitutions and do so forth. Let them meet God one time. And from then on. Posso ver a mulher indecente lá na rua, posso ver o bêbado lá no beco, posso ver o hipócrita lá na igreja. Todos esses diversos tipos de pessoas a cada ano novo, virando uma nova página e tentando fazer algo diferente, tentando fazer restituições e assim por diante. Deixem que se encontrem com Deus uma vez e desde então. Jesus preached to those from then on that sat in the regions of the shadow of death. Jesus pregou àqueles desde então que estavam nas regiões da sombra da morte. And I say tonight, if a man wants to have a real change come on him, let him come face to face with God and meet him one time. Then he can say, from then on, from that time on, I was a changed man. I know by experience.
E digo esta noite que se alguém deseja ter uma verdadeira mudança, que fique face a face com Deus e se encontre com Ele uma vez, então poderá dizer, desde então, desde esse momento tornei-me um homem mudado, sei por experiência. In a little while the church will be gathering here around the altar. You'll be consecrating your lives anew. You'll be giving up things and laying things on the altar. Daqui a pouco a igreja estará se reunindo aqui ao redor do altar. Vocês estarão consagrando suas vidas de novo, estarão abandonando coisas e deixando coisas no altar. Brother, let me give you some advice. If you've never met God face to face, let me tell you something. You stay at that altar. Just stay there until you meet God. Then you can point your fingers back to that New Year night. Irmão, deixe-me dar-lhe um conselho. Se você nunca se encontrou com Deus face a face, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Fique nesse altar, fique ali até se encontrar com Deus. Então você poderá apontar o dedo para essa noite de Ano Novo. Not say I turned a new page, I made a new vow, but from that time on, I met God and life was changed and things were different and everything become new to me again. From that time on, the time that you meet God. Não é dizer, virei uma nova página, fiz um novo voto, mas desde então encontrei-me com Deus e a vida mudou e as coisas ficaram diferentes e tudo se tornou novo para mim, novamente, a partir daquele momento, o momento quando se encontra com Deus. It ain't meet a new year. We're going to face it in a few minutes. After a while, about 2.5 hours, I suppose, maybe less than that, we'll be meeting a new year face to face. Não é se deparar com um ano novo. Vamos estar diante dele dentro de alguns minutos, daqui a pouco. Umas 2h30, suponho, talvez menos que isso, estaremos nos encontrando com um novo ano face a face. We'll meet it with vows. We'll meet it with pledges. We'll meet it with good intentions. We'll meet it saying we'll try to turn a new page. We'll try to do different. That's all good. I appreciate that. Iremos nos encontrar com ele com votos, iremos nos encontrar com ele com promessas, iremos nos encontrar com ele com boa intenção, iremos nos encontrar com ele dizendo, vamos tentar virar uma nova página, vamos tentar fazer diferente. Tudo isso é bom, dou valor a isso. Brother, it'll never be eternal until you meet God first. When you meet God first, and from then on, everything will be different. Let us pray when we bow our heads. Mas, irmão, nunca será eterno até que você se encontre com Deus primeiro. Quando você se encontrar com Deus primeiro, e a partir de então, tudo será diferente. Vamos orar enquanto inclinamos a cabeça. Lord Jesus, Son of God, I remember the time when I met you, Lord. I remember a miserable wretch, living a good moral life, not running around drinking or gambling or smoking or so forth. Senhor Jesus, Filho de Deus, lembro-me do momento quando me encontrei contigo, Senhor. Lembro-me um infeliz, miserável, vivendo uma boa vida moral, não andando por aí, bebendo, ou jogando, ou fumando, ou assim por diante. But I know, Lord, when death comes stealing up into that hospital room some 20 years ago, there was something lacking in my life. Mas eu soube, Senhor, quando a morte veio entrando naquele quarto de hospital faz uns 20 anos, que havia algo faltando em minha vida. There I met God. And from that time, Lord, I've tried to serve you. My life has been changed and everything looks different. I'm so glad that I met you, Lord. Ali me encontrei com Deus e desde então, Senhor, tenho tentado te servir. Minha vida mudou e tudo parece diferente. Estou tão feliz por ter me encontrado contigo, Senhor. And tonight, facing the new year,
I'm glad to say that I can face it with the Spirit of the living God in my heart. E esta noite, encarando o ano novo, fico feliz em dizer que posso encará-lo com o Espírito do Deus vivo no coração. Give us experiences, Lord. Give us of thy goodness and mercy. Forgive us of our sins. And let us live through this coming year, O Lord God, with an experience that we have met you and our lives has been changed. Dá-nos experiência, Senhor, dá-nos da tua bondade e misericórdia, perdoa-nos os nossos pecados e permite-nos viver este ano que vem, ó Senhor Deus, com a experiência de termos nos encontrado contigo e que nossa vida foi mudada. Grant it, Lord. Forgive us of our shortcomings. Place within us your Holy Ghost. Lead us and guide us. Concede, Senhor. Perdoa as nossas imperfeições, coloca em nós o teu Espírito Santo, conduze-nos e guia-nos. Father God, here's 1960 facing me, and there's opportunities for a worldwide meeting where it looks like even tens of thousands times thousands and thousands of thousands of raw heathens, of pagans, and so forth might come to you. Deus Pai, aqui está 1960 diante de mim, e há oportunidades para um encontro de âmbito mundial, onde parece que até mesmo dezenas de milhares vezes milhares e milhares e milhares de pagãos nativos, de pagãos e assim por diante, podem vir a Ti. Oh Lord God, with your Spirit in my heart, I face your altar tonight and face you. And say, help me, oh God, my heart's a burning with zeal. Ó Senhor Deus, com o teu Espírito no coração, estou diante do teu altar esta noite e diante de ti e digo, ajuda-me, ó Deus, meu coração está ardendo de zelo. I love you, Lord. I give myself to you in service. Lead me anywhere you want to lead me. Send me anywhere you want to send me, Lord. Just speak and I'll go. Eu te amo, Senhor. Entrego-me a ti em serviço. Guia-me para onde quiseres me guiar. Envia-me para onde quiseres me enviar, Senhor. Apenas fala e eu irei. Bless my church. Bless Brother Neville. Bless all the people here, the strangers in our gates and these pastors that'll be speaking time by time on through the evening. I pray, God, that you'll bless their ministry. Abençoa a minha igreja, abençoa o irmão Neville, abençoa todas as pessoas aqui, os desconhecidos em nossas portas, e estes pastores que estarão falando de vez em vez durante a noite. Eu rogo, Deus, que tu abençoes o ministério deles. Bless Brother Neville, bless Brother Junie Jackson, Brother Beeler, all these other ministers. Bless them, Father. Give us a great year in 1960. Abençoa o irmão Neville, abençoa o irmão Junie Jackson, o irmão Biller, todos estes outros ministros, abençoa-os, Pai. Dá-nos um grande ano em 1960. We, Lord, who know that we have met you face to face and know what it means to be born again of your Spirit, give us of thy eternal grace to serve you. In Jesus' name we pray. Amen. Nós, Senhor, que sabemos que nos encontramos contigo face a face e sabemos o que significa nascer de novo do teu Espírito. Amém. Dá-nos da tua eterna graça para Amém. servir-te. Em nome de Jesus, nós rogamos. Amém. Amém. You love him? Amém. 1960. Don't let it be that I turned a new page. Don't let it be that I try to start a new life. But let it be that I met God. And from that time on, I had peace that passes understanding. I had joy unspeakable and full of glory. I had a satisfaction. Vocês o amam? Amém. 1960. Não deixem que seja, 2022. virei uma nova página. Sim, Não sim. deixem que seja, tentarei começar uma vida nova. Mas que seja assim.
Encontrei-me com Deus Amém. e desde então, desse Amém. momento em diante, Sim, tive Senhor. paz que excede Aleluia. todo o entendimento. Amém, Senhor. Tive gozo inefável e glorioso. Senhor. Tive uma satisfação. Even if Aleluia. death should come to me, I'll be in the arms of God. Minute after my last breath drawn. No matter what comes or goes. Mesmo que a morte venha a mim, estarei nos braços de Deus. Amém. Um minuto depois do meu último suspiro, não importa o que venha a acontecer. Let them Sim, roar up Senhor. Sunday night if they want to. If they want to, the bomb will not be through cracking till we'll be in glory with Him. There's nothing can harm us. Hallelujah. Que a explodam domingo à noite se quiserem. Se quiserem, a bomba não chegará a explodir até que estejamos na glória com Ele. Aleluia. Amém. Amém. Não há nada que possa nos causar dano. Aleluia. Aleluia. I'm so glad I met God. I'm so Aleluia. glad I can say from that time, pin it down to that spot. When I met God, something happened to me. I was changed from that minute. I've been changed ever since. Amen. Estou tão feliz por haver me encontrado com Deus. Amém. Estou tão feliz que posso dizer desde então. Amém. Marquei esse lugar. Quando me encontrei com Deus, algo aconteceu comigo. Aleluia. Fui mudado a partir daquele momento. Amém. Estou mudado desde então. Amém. So glad to be on this road tonight. As a Hallelujah. The glory and the power of God. A little old something out here, and God come down there and give me His grace and save me and heal me and fill me with His Spirit and let me preach His gospel, which is the greatest honor there is in the world. Estou tão feliz por estar neste caminho hoje à noite, como testemunho da glória e do poder de Deus. Aleluia. Uma coisinha de nada aqui, e Deus desceu ali e me deu sua graça, Aleluia. e me salvou, e me curou, e me encheu do seu Espírito, Aleluia. e me deixou pregar seu Evangelho, que é a Aleluia. maior honra que existe no mundo. From that Aleluia. time until this time, I've never had one regret, but I've been thankful all these days and will be through all eternity that I met God. God bless you. Desde então até este momento, nunca me arrependi, Amém. mas sou agradecido todos esses dias e serei Amém. por toda a eternidade Amém. por ter me encontrado com Deus. Amém. Deus os abençoe. Muito bem.